Fala pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando, dando continuidade, ao tema da Trindade, hoje, dia 3/5 de 2025, 2 horas da tarde. Inicio novamente agradecendo a Deus, agradecendo aos guias, mentores, que nos protegem, nos inspiram, nos ajudam a desenvolver esse projeto. E, como de praxe, eu começo os primeiros 10, 15 minutos fazendo uma revisão, recapitulando ali os conceitos mais importantes que eu julgo, da aula anterior. Então, hoje, sendo a Trindade, noções básicas, a parte 2, eu posso recapitular rapidamente com vocês, esse aqui seriam os temas que nós iríamos ver nesse plano da Trindade de estudo, Seria a dinâmica da Trindade, o circuito do Filho Eterno, o circuito do Espírito Infinito, a interação com Deus, o caminho de volta. Sendo que o objetivo nosso é facilitar alguns conceitos que são complexos e mal compreendidos, para facilitar as atitudes, de vocês no dia a dia, as nossas, eu me incluo nisso, frente à nossa jornada evolutiva. Então, na aula passada, basicamente, a gente viu esse slide aqui. Nesse slide, o conceito da Trindade, como primeiro ponto, depois o conceito da dinâmica da Trindade, Deus o Pai primordial, Deus o Filho eterno, os Filhos criadores coordenados e Deus o Espírito infinito com os espíritos criativos maternos. Para poder resumir isso aí de uma maneira rápida, eu vou resgatar com vocês, que a nossa mente ela é relativa, ou seja, ela é limitada, e por estarmos numa jornada evolutiva dentro do universo temporal, que é regido pelo tempo e espaço, nós temos a tendência de conseguir organizar as ideias quando nós relacionamos o tempo no meio de tudo isso, passado, presente e futuro. A gente consegue, de maneira linear, entender melhor alguns conceitos. Então, o livro de Urântia faz um esforço para trazer para nós uma ideia linearizada de algo que não é linear. Isso precisa ficar claro. Sendo assim, no começo só existia Deus, Criador incriado, a fonte única. Eu não consigo conceber isso ainda, mas é assim que eles trazem para a gente, para facilitar o entendimento. Deus, tudo que havia era Ele, consciência primária, fonte primária, causa primária de todas as coisas, regido sempre pelo amor incondicional. Esse amor vai ganhando intensidade, até que quer compartilhar de si mesmo. Tendo Deus a expressão do pensamento, Deus, o Pai, a expressão do pensamento, num segundo momento, de si mesmo, ele gera Deus, o Filho unigênito, o Filho primordial, que, em termos de funções e responsabilidades, passará a exercer a expressão do Pai no que se diz em relação ao verbo, a palavra. Então, por exemplo, didaticamente falando, eu poderia dizer, de uma maneira grosseira, que quando eu quero fazer um projeto, por exemplo, quero construir uma casa, primeiro virá à minha mente muitas ideias. O que eu posso fazer, as possibilidades, elas são infinitas, e aí, de repente, eu começo a ponderar o que de fato eu quero e como a estrutura ficará. A partir do momento que eu estou com as ideias organizadas, então o segundo passo vai ser eu declarar. Eu vou expressar a partir do verbo, a partir da palavra, eu declaro como as coisas serão. Então, eu quero uma casa de X metros quadrados, ela vai ser num lugar tal, ela vai ser com o design tal, o layout dos cômodos internos vai ser assim, as paredes vão ser pintadas e revestidas dessa maneira, os objetos de decoração serão de tal tipo. Então, eu estou declarando, para que, num próximo momento, possa vir
a execução de tudo isso. Então, seguindo essa analogia, Deus, o Pai, né, ministério do pensamento, Deus, o Filho primordial, unigênito, o ministério do verbo, da palavra, a expressão do pensamento, né, Deus, o Pai, regendo o amor incondicional, sem condições, Deus, o Filho primordial, o unigênito, ele regendo o ministério da misericórdia. Então, e os dois associados geram, então, num próximo momento, Deus, o Espírito infinito, o Espírito primordial, que vai ser o agente executor. Vai ser o Deus da ação, que vai pegar o pensamento de Deus a partir da expressão do Filho e executar a obra. Para que a hierarquia fosse formada, né, para que o plano acontecesse, então se formou uma hierarquia gigantesca, avassaladora, em termos de detalhamento para a nossa mente. E um desses pontos, vale a pena trazer aqui, a aula passada eu não comentei, são os arquétipos. Para que as leis, quando Deus pensa, né, em criar universos e universos, e criar filhos e mais filhos, para que nós possamos viver, para que nós possamos nos desenvolver e etc. Então, é construído uma hierarquia para poder reger tudo isso aí, e parte dessa hierarquia estão os arquétipos, que são consciências ou moldes primários que vão configurar energia. É o modelo original, de certa forma. Então, por exemplo, uma casa, a construção de uma casa, ela vai ter uma planta dela. Eu poderia dizer, analogicamente, que essa planta primeira é o arquétipo. Ela define como as coisas vão acontecer. Porém, eu posso fazer cópias dessas casas. Eu posso distribuir essas casas, essas cópias, para outros engenheiros que passarão a construir casas parecidas, porque elas não necessariamente ficam iguais. Um vai ter um engenheiro, às vezes, vai utilizar um traço diferente no concreto, outro engenheiro vai utilizar, por exemplo, alguns pequenos ajustes em função de terrenos. Cada um vai trazer o seu tempero, né? E sendo o arquétipo a planta original, e o restante são as cópias. Então, os arquétipos, por exemplo, o arquétipo do Filho, sendo Deus o Filho eterno, o modelo original sobre o Filho, né? É um orientador mental, um orientador emocional, um orientador espiritual, que configura a nossa energia para que nós possamos ali, a partir de afinidade, à medida que nós vamos nos identificando com o arquétipo, a gente vai acentuando essa afinidade para se comportar de uma maneira semelhante ao projeto original, que é perfeito por si só. Então, os arquétipos, eu vou falar mais disso na aula que vem, fazem parte dessa estrutura de regência, e não perdendo o ponto, então, quando a Trindade está formada, ela é estabelecida no universo central, que o livro de Urântia traz, como sendo o paraíso central. Esse paraíso central, ele está numa faixa de frequência anterior ao tempo e espaço, então ele está no contínuo, no eterno. Lembra? O pessoal no meio esotérico, no meio espiritual, fala muito disso aí. A partir que esse centro, né, esse paraíso central, de acordo com o livro de Urântia, é o centro controlador de tudo. Vale a pena a gente resgatar aqui a ideia das bonecas russas, porque senão fica difícil de compreender tudo isso. As bonecas russas, né, para quem não conhece, depois pesquisa, é uma boneca que vai encaixando dentro da outra. Uma bonequinha maior, depois a outra,
e todas vão se encaixando uma dentro da outra. Sendo assim, Deus, o Pai primordial, ela é a consciência, ela é a energia primeiro, dentro dela encaixa-se, isso é didaticamente falando, né, pessoal? Dentro dela encaixa o Filho, aí encaixa o Espírito, paraíso central, abrangendo tudo, e digamos que dentro do paraíso central, dentro desse corpo divino, passa a existir os universos do tempo e do espaço, ao qual conhecemos a partir dessa nossa evolução, certo? E aí eles trazem também, né, sobre os filhos criadores coordenados e os espíritos criativos maternos. Então, olha só, um ponto importante que o livro de Urântia traz. Deus restringe a presença dele, presença mesmo, Deus se restringe ao paraíso central. Então, quem que vai ter acesso direto a Deus, contato direto com Deus? Quem já evoluiu suficientemente para poder estar no paraíso central, ajudando em toda essa hierarquia, ajudando em toda essa jornada evolutiva. Caso contrário, Deus utiliza dos filhos, de seus filhos, né, no caso, Filho Eterno, Espírito Infinito, os filhos criadores coordenados, os espíritos criativos maternos, para poder estar em contato com as suas criaturas. Nós, como sendo suas criaturas, né, em que estamos em evolução e precisamos muitas vezes de orientação. Nossa mente tende a divagar muito, a nossa mente tende a se ancorar em paixões, desejos, ideias distorcidas, energias dissonantes. Então, de acordo com o livro, o nosso contato vai ser a partir de um dos filhos que estará expressando Deus por causa da sua interação, do seu nível de autorresolução interior. Isso aí fica interessante, pessoal, porque, veja bem, o livro traz também que, do ponto de vista deles, né, Jesus de Nazaré, ele foi encaixado a consciência de Micael nele, né, na encarnação, para que pudesse desenvolver o projeto encarnatório, né? Então, a consciência de Micael, de acordo com o livro, é um espírito que era um filho criador, ou seja, o que é um filho criador? É um descendente de Deus, o Filho. Então já evoluiu suficientemente para poder gerar vidas, para poder ter responsabilidade sobre o estágio evolutivo de algumas vidas, né? Então, de acordo com o livro, a consciência de Micael foi um espírito que fez a sua lição de casa muito bem e retornou ao paraíso central. Então, como ele retornou ao paraíso central, tem uma frase muito legal na Bíblia que Jesus fala assim: antes de mim ninguém teve com o Pai. Pessoal, sendo verdade isso aqui ou não, não é esse o ponto, mas vocês começam a perceber como as coisas vão se encaixando melhor? Depois a gente evolui, abre mais a cabeça, mas olha como encaixa, né? Porque ele traz que a Bíblia é um ponto de problema para a gente, de mal compreensão, porque as definições hierárquicas não estão muito estabelecidas. Porque na hierarquia completa, de acordo com o livro de Urântia, a gente vai, assim, em termos de hierarquia de Deus, né, primordial para baixo, ela acaba nos príncipes planetários, que são consciências ali responsáveis por reger a evolução da vida num planeta, né? Então, Jesus, em determinado momento, ele acaba comentando que antes dele, ninguém teve com o Pai, ninguém esteve na presença direta de Deus. Porém, se a gente estudar o Antigo Testamento, vão ter vários profetas que se que disseram que estavam sendo orientados ou ali direcionados pela presença direta de Deus, seja a partir de Deus expressado a partir do fogo,
a partir de, enfim, de qualquer outra imagem, né? Mas eles trazem como sendo Deus, o Pai primordial, né? E Jesus quebra um pouco disso. Então, aqui, de acordo com o livro, essas coisas vão se esclarecendo. Eu que estou fazendo o paralelo, o livro não traz nada disso, né? Porque Jesus, então, Jesus não, Micael, que é um filho criador, associado com um espírito criativo, que é um descendente aqui do Espírito Infinito, no caso, o Espírito Santo, né? Os dois juntos ali associados, eles passam a desenvolver o projeto desse universo local ao qual estamos, sendo assim os responsáveis diretos pela evolução da vida nesse universo. E uma das responsabilidades dos filhos criadores, né, dos descendentes do filho unigênito, é que quando o projeto ele entra num ponto de alerta, tem uma marcha evolutiva, tem um projeto ali de como as coisas têm que acontecer para que nós, né, seres ainda primitivos, possamos evoluir de uma maneira, talvez que eu vá falar aqui eu possa estar exagerando, né, mas da maneira mais suave possível. Ninguém quer, quem é regido por amor incondicional, não quer ver o outro sofrer. Vocês concordam comigo? Então, quando as coisas estão saindo um pouco do eixo e entram em estado de alerta, uma das responsabilidades do Filho Criador é de encarnar no planeta para poder expressar Deus a partir das suas atitudes, a partir das suas ações, e fazer com que, assim, aquelas criaturas, aquelas consciências primitivas que estejam lá, possa ter um lampejo, possa ter um insight sobre o que de fato é Deus, como ele pensa, como ele se comporta, como é o sentimento do amor incondicional, certo? Então, a partir dessas ações, atitudes e comportamentos do Filho Criador que encarna, nós temos um vislumbre do que possa vir a ser Deus, certo? Então, a consciência de Micael encarna sob a personalidade de Jesus de Nazaré, né? Faz o trabalho que tem que fazer, e Jesus, em determinado momento, fala: ó, antes de mim, ninguém teve com o Pai. Então, aqui, pelo menos para mim, começa a encaixar isso aí, né? E também começa a encaixar, por exemplo, para quem estuda outras linhas, como, por exemplo, Inha, né? Com a consciência não, a energia feminina associada com a energia masculina, desenvolvendo a vida após essa união. Então, nós temos aqui os filhos criadores coordenados e nós temos os espíritos criativos maternos. O filho com um espírito. Trago aqui um paralelo também sobre a energia yin e yang no desenvolvimento do universo. Vocês estão vendo que não causa atrito, não causa choque, não causa conflito com outras religiões, com outros entendimentos, né? Desde que a gente expanda a nossa consciência suficientemente para poder sair das crenças limitadoras, ou pelo menos daquelas crenças ali mais dogmáticas relacionadas com a vida, com a espiritualidade, com a existência. Lembrando que dogma aqui são aquelas coisas que não podem ser explicadas. Certo? Eu tenho um conceito, eu tenho que acreditar naquele conceito. Quando eu busco pela explicação dele, a resposta é: isso é o que é porque é. Mas não tem uma explicação. Então aqui a gente traz uma ideia contrária, né? Deus é preciso que nós o conheçamos. E se tiver alguma coisa oculta, vai ficar complicado, certo? Bora lá. Dando sequência, então, fechei aqui em 20 minutinhos, extrapolei um pouco. Dando sequência, então, próximo ponto que a gente entra aqui é o circuito do Filho Eterno, o circuito do Espírito Infinito. O Filho Eterno, eu acho que eu acabei, não lembro se eu comentei rapidamente ou não na aula passada, mas enfim, o circuito do Filho Eterno. Filho Eterno, basicamente,
está dentro do que já foi explicado até agora. O atributo dele, né, a misericórdia, ele é a expressão de Deus, o Pai. Ele, a partir da palavra, a partir do verbo. O Filho Eterno, ele tem um circuito gravitacional forte que atrai o plano espiritual para ele. Isso aí é legal, eu não tinha comentado antes. Então, pensem assim, ó, a nossa rede aqui neuronal no nosso cérebro. Né? Nós temos filamentos ali ligando um neurônio no outro, uma rede complexa e uma rede muito grande, na qual esse circuito, né, passam informações entre um microtúbulo que liga um ponto a outro, certo? Tem uma rede ali formada. Assim como também a gente pode fazer analogia nesse momento sobre os nossos vasos sanguíneos, os nossos canais de meridianos, né, fazendo uma rede energética. O Filho Eterno, o Espírito, eles também têm uma rede deles própria, né, fazendo ali uma analogia grosseira para a gente entender. Então, o circuito do Filho Eterno, trazendo isso aí como sendo um circuito, esse circuito ele é responsável por atrair o plano espiritual para ele, certo? Ele é responsável por, junto do espírito. Pensem assim, recapitulando, vou voltar um pouquinho. O corpo, pensem assim, o oceano. Eu falei isso aí na aula passada, né? Um oceano, ele é tudo que existe para tudo que está contido nele. Então, mesmo que a gente vai didaticamente fracionando ali o universo dessa maneira, aqui embaixo tem a frequência do eterno, agora, do contínuo, né? Que na mecânica quântica, para quem estuda, a gente chama de energia escalar, né? Deus como sendo ali o vácuo quântico e a energia escalar é aquele plano que não é regido pelo tempo e pelo espaço. E Nikola Tesla trouxe isso para a gente, inclusive deixou tecnologia de acesso às informações contidas ali. Então tá, didaticamente a gente traz isso, né? A estrutura ali, a frequência regida não regida pelo tempo e espaço, pelo contínuo. Depois a gente tem uma estrutura que está encaixada, como sendo assim, o corpo na sua totalidade é esse. Depois as coisas vão se encaixando, igual no oceano. O oceano na sua totalidade e o resto vai se encaixando. Então, didaticamente falando, próximo ponto a se encaixar seriam os universos locais, que são regidos pelo tempo e espaço. Tempo e espaço é regido regido não, mas é orientado pela energia eletromagnética. A eletromagnética, ela precisa sair de um ponto A e ir a um ponto B, trafegando no tempo e no espaço, né? A luz do Sol é uma poderosa energia eletromagnética. Isso já foi muito estudado por nós. Então, o circuito do Filho, ele vai encaixar nele, né, todo o restante, porque ele é infinito, certo? A consciência do Filho Eterno é uma consciência infinita, assim como a consciência do Espírito primordial, ela é infinita. A onisciência, a onipresença, elas estão contidas, né, no Filho Eterno, estão contidas ali no Espírito infinito. As outras que vão sendo encaixadas depois dessa trindade primordial, elas são finitas, certo? Mais ou menos assim, para ir conseguindo entender. Então, o circuito do Espírito infinito, no caso aqui eu trago ele como um manipulador de energia, a administração da mente e o circuito da gravidade da mente. Se eu trazer ele como um manipulador de energia, o livro fala o seguinte: bom, o Espírito Infinito, responsável ali pela execução do ministério divino, ele é o Deus da ação, o executor, né? O corpo ao qual o universo está encaixado, né? Já que ele é o executor,
está dentro do corpo dele, da consciência dele. E as energias, no que se diz respeito ao nosso entendimento aqui, ela está dentro do programa dele, o programa de responsabilidades, o programa de desenvolvimento. O próprio corpo dele é o regente das energias, né, das configurações e reconfigurações, e ele também pode ser entendido como a mente ancestral. Então, olha só, vai ter uma aula que nós vamos falar aqui dos corpos sutis, nós vamos falar das nossas estruturas, até chegar aqui na parte biológica, né? E o pessoal traz como um ponto de partida que nessas estruturas nossas, nós temos uma parte que ela é inferior, que é a primitiva, que está em desenvolvimento, e nós temos uma parte superior ligada à nossa espiritualidade, que são outros 500. Nós temos como último ponto, se a gente pegar o primeiro aqui de partida, a estrutura biológica, o último ponto que a gente vai ter nesse campo inferior vai ser a mente inferior. O que é a mente inferior? É aquela ainda que está se aperfeiçoando. A hora eu tendo a pensamentos negativos, ora eu tendo a pensamentos dissonantes, ora eu tendo a pensamentos limitadores, e ora o contrário, o oposto de tudo isso, né? Minha mente está iluminada, estou com pensamentos positivos, estou com ideias ali, ideias grandes, ressonantes com a base divina. Então, essa é a mente primitiva. E o espírito, ela é a mente perfeita. A mente perfeita, então, ela está dentro do quadrante superior como sendo a mente superior. A mente superior, ela é perfeita por si só. Ela tem um nível de compreensão, né, o nível de sabedoria, a visão de alcance, os pensamentos, eles são perfeitos por si só. Por isso é possível expressar Deus a partir de quando a gente atinge essa mente perfeita. E fazendo um paralelo aqui, o budismo vai trazer isso aí como a mente búdica. Olha que legal. A mente búdica é aquela mente que passa a ver com clareza as coisas. Então, essa mente perfeita é a mente do espírito, que é o responsável ali por configurar e reconfigurar a energia, porque está tudo dentro do corpo dele. Então, aqui também eu faço uma pausa, né, para também trazer outros conceitos para dentro. A proposta é essa, né, de ser universalista no que se diz respeito à espiritualidade. Então, vocês, para quem já leu um pouco sobre o hinduísmo, para quem acompanha um pouco sobre o hinduísmo, para quem gosta, né, desses avatares, dessas consciências iluminadas que passaram, que estão por aqui no planeta e que fizeram e fazem feitos absurdos aos nossos olhos, né, aos olhos comuns, ou milagrosos, né, aos olhos comuns. Então aqui já começa a ganhar esclarecimento, porque, veja bem, eu não lembro agora o nome dele, mas tinha uma pessoa, um guru, ele costumava dar aula dentro de uma caverna. Para conseguir maior expansão de consciência com os alunos, pelo menos é assim que eu penso, o que ele fazia? Ele enfiava a mão dele na parede da caverna e a mão dele sumia dentro da estrutura da parede da caverna, como se fosse assim, a parede está aqui. E a mão dele ia atravessando, não via o que tinha do outro lado, mas a mão dele entrava, se fundia à parede. Assim como, para quem conhece um pouco mais, sabe que o nosso corpo astral, ele é plasmável, não sei se é plasmável ou plasmático, palavra correta, né? Mas ele tem um poder de plasticidade grande. Esse cara fazia isso aí com o corpo biológico, né? E acredito eu que ele fazia isso aí para criar um choque, quebrar um pouco as crenças limitadoras do pessoal. Então, como isso é possível? Aqui a gente já começa a esclarecer.
É possível porque a partir do momento que você atingiu a mente superior, a mente perfeita, a mente do espírito, a gente está em sintonia com o corpo, que é um corpo manipulador de energia. E o que é energia, gente? São átomos ali que se reconfiguram, que se configuram e reconfiguram o tempo todo. Para quem estuda campo magnético, campo eletromagnético, fica fácil entender como a parte química, que vem posterior, né, no nível de hierarquia, ela se rearranja. Então, esse cara fazia isso, fica fácil aqui de compreender ou de aceitar as passagens de Jesus ali, multiplicando alimento. Ele não está dividindo, ele está multiplicando, né? Uma coisa muito diferente. Então, multiplicando a partir do quê? Então, a partir desse contato com a mente do espírito. Essas coisas são possíveis, né? Você está alinhado com o próprio espírito, que é o manipulador de energia. Também tinham vários outros gurus que tinham poder de materialização. Também alguns médiums kardecistas com grande poder de materialização. O livro do Yogananda traz um monte disso aí, um monte desses exemplos que o Yogananda teve parte desses exemplos. Ele teve o prazer e o privilégio de ter o contato em primeira pessoa, desde pessoas ligadas ao catolicismo até pessoas ligadas a religiões totalmente diferentes, né? Então, tanto é que o Yogananda trouxe o caso que ele mesmo foi ver de uma, como é que chama o nome dela? De uma mulher que estava ligada à Igreja Católica. Em determinado momento ela faz uma oração de acordo com ele, né? Ela faz uma oração lá pelos seus 12 anos de idade, porque ela foi muito discriminada naquele momento em relação ao tanto que ela se alimentou, ao tanto que ela comeu, ela era gordinha, aquilo causou um impacto muito grande. Ela fez uma prece genuína muito forte, de certo já veio aqui com esse propósito, e foi atendida a prece dela, né? De acordo com ela, um anjo desceu e disse: a sua prece foi atendida e estamos aqui para te oferecer, né? Fizeram provavelmente algum trabalho de reconfiguração ali nos chakras, na estrutura energética dela, para ela não precisar se alimentar mais. Então, através de exercício que foi passado para ela, a própria energia prânica que ela bombeava para o corpo dela já alimentava o corpo dela, né? Yogananda trouxe, ele teve o prazer de conhecer essa moça e escrever no livro dele. Então, como isso é possível, né? Aqui a gente começa a esclarecer esses milagres, né? Essas configurações e reconfigurações de energia, causando impacto na parte biológica. Não podia ser diferente. Porque a parte biológica é a estrutura, é a energia mais densa, a energia congelada, né? A energia na faixa de frequência mais baixa, que está contido dentro do programa da mente ancestral, né? Que é o espírito infinito. E sendo assim, o circuito da gravidade da mente, dessa mente ancestral, do espírito infinito, de acordo com o livro de Urântia, ela é responsável por captar as nossas preces genuínas. Porque muitas vezes a gente tem uma falsa, uma pseudo-prece, né? Que está ali muito associada ao nosso ego não iluminado, e pouco associada ao nosso coração, de maneira genuína, né? A profundidade ali do nosso coração, ao nosso âmago. Então o livro traz que o circuito da gravidade dele é o responsável por captar essas preces e distribuí-las. Porque todas as outras personalidades ou consciências estão ligadas ao circuito de gravidade do espírito. Então ele distribui, meu jeito de falar, né, para quem está ali mais apto ou melhor pessoa ali para poder resolver, né? Quando eu falo melhor pessoa, não esqueçam de um conceito básico e que é amplamente conhecido, muito provavelmente de maneira empírica, por todos nós, por todos os nossos ancestrais, que é Deus usa os nossos braços para se expressar, né? Ele nos usa aqui como seus agentes para que as coisas aconteçam.
Tem uma parábola legal sobre isso, mas não vou contar ela agora, né? Enfim, sendo esse o ponto, as consciências que eu estou falando aqui, que vão expressar nesse momento, são aquelas consciências que, de certa maneira, já estão ligadas a Deus, ou que, em algum momento, tem um lampejo ali de iluminação, e a partir disso, ela, por uma fração de tempo, ela é capaz de expressar ali a sua maneira, né? Mas ela é capaz de expressar ali alguma necessidade, executar alguma função ligada a isso, né? Como, por exemplo, quantas vezes o pessoal da Igreja Católica, né, tem a ideia, sempre a ideia fixa de que é sempre o Espírito Santo que tá agindo sobre eles. Se a gente mudar um pouquinho ali a base da religião, do entendimento, do estudo, a gente vai abrir um pouco esse conceito, certo? Vou fazer um paralelo aqui que eu acho importante, já que eu toquei nesse assunto. Se a gente pegar uma árvore, pessoal, vamos pegar uma árvore, e perguntar para um leigo, direcionar o olhar dele para a árvore, perguntar para um leigo, uma pessoa que não tem instrução, uma pessoa simples ali, o que ele está vendo? Muito provavelmente, ele pode responder que está vendo uma árvore. De fato, é uma árvore. Agora, se a gente mudar o prisma, eu vou perguntar para um biólogo o que ele está vendo. Ele já vai dar uma descrição totalmente diferente sobre ali a mesma coisa, a mesma árvore. Mas ele vai dar uma descrição totalmente diferente, que a visão dele é mais profunda e direcionada por um lado. Agora, se eu perguntar para um agrônomo, ele vai trazer um outro conceito sobre a árvore. Ele vai falar sobre xilema, floema, sobre um monte de outras coisas, né? Sobre os minerais envolvidos, e, enfim. Se eu perguntar para um físico, ou se eu perguntar para um químico, eles vão trazer uma outra visão. O que eu estou querendo dizer com isso? O mesmo assunto, o mesmo tema, ele pode ser amplamente aprofundado de acordo com o conhecimento que a gente busca ter. Quanto mais profundo o conhecimento, olhando de uma maneira universalista para todos os pontos, a gente vai adquirindo outros prismas, outros olhares sobre a mesma coisa, para poder ter uma compreensão mais ampla, né? Então, o pessoal da Igreja Católica traz muito firme, né, que a inspiração é sempre a partir do Espírito Santo, que é o Espírito Santo, tal. Bom, independente, pode ser que num lapso de momento, quando a minha mente está direcionada a Deus, quando meu coração está direcionado a Deus, eu possa ser inspirado de fato a proferir algumas palavras ou expressar alguma coisa para uma pessoa que está pedindo por esse consolo, por algum consolo. Então eu posso ser utilizado como instrumento divino. Se olhar um pouquinho para o canto, outras linhas de conhecimento, o pessoal vai falar que mentores, guias e etc. estão inspirando naquele momento, ou seja, Deus passa a atuar a partir deles, né? E eles, expressando Deus, acabam nos inspirando. Então, só uma maneira diferente de olhar essas coisas, e está tudo certo. E aí, num lapso de segundo, quando estamos ali com o coração aberto, a gente pode expressar tudo isso aí, né? Quanto maior o potencial de iluminação, maior o tempo de expressão de Deus, né, que nós temos. Mas não precisa descer até o nosso nível. A gente pode se manter no nível espiritual, do plano espiritual, de consciências que estão vivendo em planos acima desse plano encarnatório nosso, desse plano biológico. Então, o espírito, ele pode captar, de acordo com o livro, né, essas preces, direcionar para esses filhos que estão ligados a essa hierarquia, a essa estrutura de desenvolvimento evolutivo da consciência, direciona para eles e eles vão lá, pumba, acaba cada um fazendo o que tem que fazer, inspirando, e aí a gente vai abrindo a cabeça para um monte de entendimento, né? Trazendo a Umbanda para dentro, o entendimento da Umbanda aqui para dentro, o entendimento do kardecismo aqui para dentro, o entendimento do candomblé, o entendimento do hinduísmo, do taoísmo, do catolicismo. A gente consegue absorver tudo, obviamente filtrando, né, as coisas e ganhando complexidade no que se diz respeito ao entendimento, né, de algum tema em comum.
Então, o circuito da gravidade da mente, parte da proposta dele é essa, captar as preces e distribuí-las. Parte da proposta do circuito da gravidade da mente ancestral, ou da mente perfeita, que é o espírito infinito, parte da proposta dela também é exercer gravidade sobre nós, as criaturas que estamos aqui, para que a gente possa, em algum momento, nos questionar sobre a nossa vida, para fazer o caminho de volta para casa. E parte também da proposta aqui, e aí fica fácil de entender, olha só, como ele é um manipulador de energia, como ele é o circuito da gravidade, e sendo assim a gravidade, também existe a antigravidade, porque gravidade e antigravidade é só uma questão de como a energia está configurada. Vocês concordam comigo? O Tesla já deixou material a respeito disso aí, para a gente pensar a respeito enquanto não é uma ciência amplamente difundida. Então, a gravidade, de acordo com que os campos eletromagnéticos são combinados, existe a antigravidade. E a antigravidade pertence ao corpo do espírito, assim como a gravidade pertence ao corpo do espírito. Certo? Então fica fácil de entender que se eu estou ligado a ele na mente, e ele como sendo o ponto de partida para eu chegar a Deus, né? Posso conhecer Deus a partir da expressão do Filho, igual a expressão de Jesus, o comportamento dele, as atitudes, as ideias que ele proferiu. Posso começar a conhecer Deus a partir da ligação cada vez mais intensa que eu faço com o Espírito. Então, aquele ponto que o pessoal traz de maneira comumente falando, né? O Espírito me inspirando, o Espírito de Deus me inspirando, é puramente verdadeiro. A partir do momento que ele vai me inspirando ali, eu vou me melhorando a minha mente, melhorando a minha clareza e me alinhando com ele cada vez mais para dar sequência, né, na jornada evolutiva, vai ser o próximo slide. Mas sendo assim, fica fácil de compreender andar sobre as águas. Jesus não fez isso? Andou sobre as águas? Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, e eu não estou falando aqui que tem que acreditar em tudo, longe disso, mas estou falando que passa a ser agora compreensível. É a antigravidade. Por determinado momento, Pedro também, ali, o livro do Yogananda traz relatos de vários gurus, vários hindus iluminados que meditavam levitando. À medida que meditavam, entravam num estágio de conexão e praticamente eles levitavam. Ele trouxe esse livro do Yogananda, é muito bom, né? Eu não ia comentar dele, mas está vindo tanta coisa dele hoje. Ele traz também se eu não me engano, foram duas irmãs, também ligadas à Igreja Católica, né? Que à medida que elas iam, ou uma só menina, não lembro, que à medida que ela ia orando, ela ia levitando. E no começo foi um caos, né? De acordo com essa história, porque a família dela acreditava que era questão do demônio, que estava tomando posse dela, e aí por ela ir flutuando, né? Então, até as coisas se esclarecerem. O que eu quero dizer? Existem inúmeros relatos por aí, de pessoas que materializam, de pessoas que se fundem energeticamente com sólidos e outros objetos, de levitação. Você não precisa acreditar, vai procurar na internet que tem material a lá vão ter para isso aí. Como tem também, por exemplo, de pessoas que se desconfiguram. O que é desconfigurar? Pessoas que vão desaparecendo, ou na totalidade ou em partes. Tem muito livro de brasileiro que fala sobre isso aí. Inclusive, se quiser pesquisar, eu vou falar muito aqui do Valdo Vieira, tem que dar uma filtrada nele, mas eu vou falar muito dele aqui. O Wagner Borges já comentou em podcast ou live, ou esses vídeos que ele vai postando no YouTube,
já comentou que ele presenciou o Valdo Vieira se desconfigurando quando eles trabalhavam juntos lá, manipulando energia. Talvez não de maneira intencional, é preciso ver isso aí, mas uma coisa comum, não comum, uma coisa que foi natural no processo dele. Tem vários outros ali, brasileiros, né, que trazem isso aí em primeira pessoa, como eles presenciando ou como eles mesmos atingindo esse ponto. Então, aqui o mistério vai acabando. A questão do mistério, do milagre, essas coisas vão acabando, porque qual que é a ideia, então? É aprofundar no que se diz respeito à energia, a configuração e reconfiguração de energia, entender como isso funciona, para poder ter clareza sobre o processo, né? É basicamente isso. E aí, vamos para o próximo slide. Próximo slide aqui, a interação com Deus, o caminho de volta para casa. O caminho de volta para casa, ele... Ah, gente, esqueci de falar um negócio. Vou abrir aqui, ó. Vou voltar aqui. Olha que legal, eu separei uma frase aqui pra gente, deixa eu achar ela, que eu achei ela muito didática, que o livro Durante traz. Só um segundinho aqui. Aqui, ó. Deus, abre aspas, né? Deus fala por intermédio do Filho e com o Filho atua por intermédio do Espírito Infinito. Não, não era essa frase, não. Não é essa aqui, não. Vamos ver. Uai, acho que eu perdi ela. Mas na próxima aula eu vou trabalhar com vocês esses conceitos aqui, abri-los um pouco mais, tem um materialzinho. Então eu acho aqui e comento, né? Mas o que eu ia dizer? Sinonímias. Sinonímias para entender melhor essa questão do espírito, né? O que são sinonímias? Como o pessoal nas tradições religiosas por aí afora, eles têm falado sobre, ou eles têm as nomenclaturas que eles trazem como sendo o espírito infinito. O espírito universal, guia supremo, criador conjunto, executivo divino, mente infinita, espírito dos espíritos, espírito materno do paraíso, agente conjunto, coordenador final, espírito onipresente, inteligência absoluta, ação divina. E aqui, de acordo com o livro de Urântia, né, ele traz que erroneamente é confundido com a mente cósmica, porque ele não é a mente cósmica. A mente cósmica é o descendente dele, né? São os espíritos criativos maternos. Ele é a mente ancestral. Ele é a mente cósmica ancestral, tá? Anterior a tudo isso aí. E dando sequência, então, quando a gente vai falar do caminho de volta para casa, como que eu vou deixar aberto aqui? Qualquer coisa eu leio alguma coisa aqui para vocês. Ó, voltando aqui. Ué, não voltei. Voltando aqui. A interação com Deus, caminho de volta para casa. Então, é o primeiro ponto, né? O reconhecimento do Filho Criador coordenado do universo local. O que significa isso aqui? Significa o seguinte. Beleza, qual seria a expressão máxima de imparcialidade, de amor incondicional, de justiça e etc. que a gente tem aqui no planeta Terra? De acordo com o livro de Urântia, essa seria a figura de Jesus de Nazaré. Mas nós temos inúmeros outros ativistas, grandes avatares que passaram por aqui e podem nos inspirar, não é? O Siddhartha Gautama, o Buda histórico, nós temos Lao Tse, nós temos Mahatma Gandhi, nós temos, enfim, eu particularmente gosto muito do Osho, existe uma polêmica sobre ele, mas particularmente ali também me inspiro muito nele.
Mas o ponto é, de todos eles que passaram por aqui, o livro de Urântia sugere que Jesus de Nazaré é a expressão máxima ali, da perfeição. Né? Valdo Vieira vai questionar muito isso aí também. Tem sempre, atrás desses grandes ativistas, desses grandes avatares, tem sempre uma grande polêmica. E à medida que o curso for avançando, eu vou esclarecendo o que eu conseguir a partir do meu ponto de vista, é claro. Então, a partir desse exemplo, a gente consegue ter um vislumbre sobre Deus. Esse é o primeiro ponto. Porque, caso contrário, né, nós tendenciamos a nos familiarizar com as nossas próprias crenças. A gente não vai questionar. E a expressão de Jesus, ela é uma ruptura, principalmente para quem é apegado em suas próprias crenças, né? Ele combateu de uma maneira muito feroz os religiosos da época. Não perdi a oportunidade de mostrar a hipocrisia dele. Porque a gente quer a perfeição com a nossa mente egóica, a nossa mente inferior. A gente quer a compreensão com a nossa mente inferior. E isso tem que tomar cuidado, é um problema. Eu vou me tornar um erudito, não é disso que se trata. Eu vou me tornar um intelectual e vou conduzir as pessoas, não é disso que se trata. Tanto é que Jesus também comentou, né? A primeira coisa que você faz é tirar o espinho do olho, porque até então você está cego, para poder conduzir outras pessoas, porque senão vai ser um guia cego, vai um cego conduzindo outro guia. E eu passei por isso aí já. Em determinado momento ali, eu era muito firme nas ideias que eu estudava, que eu lia, e trazia aquilo com convicção, com muita convicção, que era verdade. E conversava com as pessoas a respeito disso. Até que, de tombos em tombos, né, entendi a ser flexível por experiência própria, não porque alguém me disse que eu tenho que ser assim. Se eu tivesse sido orientado, escutado, seria mais fácil. Mas por tentativa e erro, pela dor, aprendi essa flexibilidade. Olha, essa ideia momentaneamente faz sentido para mim, então eu me oriento por ela. Num próximo momento pode ser que ela não tenha mais sentido, eu me atualizo e me norteio por outra. Tá tudo certo para mim. Por isso esse curso aqui ele não é acabado, ele pode ser reciclado e atualizado a qualquer momento. Faz parte. Então a gente traz a questão ali de Jesus como sendo uma primeira expressão. Através disso aí a gente vai questionar muita coisa. Então é legal estudar a personalidade dele. É legal demais estudar ali as atitudes dele, as ideias dele. O Sermão da Montanha, por todos os religiosos, há como que é a palavra? Eu estou com consonância na cabeça, mas há uma aceitação, né? Pela maioria dos religiosos, pelo menos a maioria dos grandes religiosos que eu sigo, né? Que eu tive o prazer de estudar e de ouvir, que o sermão, independente da religião deles, né? Que fique claro, que o Sermão da Montanha é a máxima da máxima, né? E então é legal estudar para ver tudo isso aí. A partir desse momento que eu começo a me questionar, eu posso começar a confrontar os meus ideais, os meus valores que eu venho seguindo, as minhas crenças que eu venho seguindo, né? Olha, me disseram um monte de coisa, mas quando eu olho para essa personalidade, né, de Jesus, parece que não está batendo. Algumas coisas parece que não estão batendo. Então é legal começar a questionar, porque o próximo passo vai ser a experimentação. A gente começa, de repente, a experimentar um pouco, né? A vivenciar a espiritualidade. E não simplesmente ter a espiritualidade como um norteador intelectual. É preciso que haja integridade. Vai ter uma aula que eu só vou falar disso aí. A integridade, o que é? O nosso coração está alinhado com a nossa mente. Só que o nosso coração, ele vai registrar muito da nossa experiência subjetiva. A nossa mente, nosso ego, ainda não iluminado, né? Ele vai registrar ali orientações que podem ser enganosas, que podem ser duvidosas, que a gente pode se enganar. Acontece muito, a gente se engana muito. A falta de autoconhecimento profundo, ela tá praticamente aí, por aí afora, em todos, né?
E a gente se engana. Essa falta de conhecimento faz com que a gente não veja com clareza o que o coração está falando, certo? Então não tem uma integridade, tem ali uma ruptura. Não me torno uma pessoa íntegra. Só que a força do meu coração é muito maior que a força da minha mente. E não. O Joel Goldsmith ele falou muito isso aí naquele livro, né? Que vocês até então, acredito eu, que leram. Falou muito, olha, os mentalistas, eles conseguem chegar até tal ponto. Depois não conseguem mais. Porque não é uma questão da mente, a mente inferior, né? Por mais ali reta que ela esteja. Não é uma questão da mente inferior, que ela vai criar abundância, ela vai criar saúde. É uma questão do coração aceitar a realidade última, para manifestá-la, manifestar a abundância, manifestar a saúde, é o coração. É o nosso emocional, é ele quem tem a força maior, né? Então, aí, a partir dessas experiências subjetivas, a gente começa a alinhar também, a gente pode começar a alinhar nossas ideias, a nossa mente, pode começar então a ter um vislumbre ali do espírito, ó, que é o segundo ponto aqui, a interação com as personalidades do espírito infinito. Por que as personalidades? Porque aqui, ó, o que que vai estar o que vai estar sendo orientado pelo espírito infinito? Os guias, os nossos mentores, que mais que o pessoal fala por aí? As divindades, né? Por aí afora, que é comumente falado, eles são orientados e a gente pode estabelecer um contato. Talvez não um contato a primeiro momento visual ou auditivo, em função das faculdades espirituais, né? A partir da clarividência, da clareaudiência, talvez não. Mas talvez ali o nosso coração comece a registrar alguma coisa. Talvez a nossa interação energética comece a registrar alguma coisa e a gente começa a perceber as energias que nos envolvem, a perceber a orientação das energias que nos envolvem. Energias essas que podem estar sendo ali interagidas, que podem estar sendo direcionadas a partir da interação com esses guias, com esses mentores. Tanto faz, quer chegar onde na hierarquia? A hierarquia está aí, né? Agora, temos que ter um certo crivo, um certo bom senso, um discernimento, para não achar que a nossa interação, né, eu já estou iluminado o suficiente, bem resolvido o suficiente, as interações que chegam até mim são interações de seres de luz extremamente elevados. Quando eu tenho uma canalização, quando eu tenho algum contato aqui, são seres extraterrestres da última magnitude passando para mim, para eu poder passar para outras pessoas, para gerar esclarecimento. Gente, cuidado com a vaidade, cuidado com o ego, né? Então, mas a partir dessas interações positivas, influenciadas pelo circuito do espírito, a gente pode ir tendo os vislumbres, né? E os ajustadores de pensamento, de acordo com o livro de Urântia, é o contato direto. Se a gente for falar de contato direto de Deus, né? A presença dele, o livro de Urântia fala que está restrito ao paraíso central. Então, depois de uma longa data que a gente evoluir, que a gente ir voltando, né, subindo na hierarquia, e estar puro o suficiente para estar no paraíso central, a presença de Deus direta está lá. Caso contrário, a comunicação direta de Deus com a gente, né, com as criaturas aí evolucionárias, vai ser ditada pelos ajustadores de pensamento. Então, cada um de nós tem os ajustadores de pensamento. Que eu vou trazer aqui como analogia, eu não sei se eu poderia dizer analogia ou outra coisa, vocês dão uma filtrada aí, mas aquela voz da consciência nossa. A gente vai fazer alguma coisa errada, aquela voz da consciência nossa, que
é registrada nos desenhos pelo capetinha ali direcionando a gente para um lado e o anjinho ali direcionando a gente para o outro, né? Então, eu trago aqui como um paralelo, como uma maneira didática, né, de esclarecer ele o que eu consegui entender sobre os ajustadores de pensamento, que também nos auxiliam a ter as atitudes certas, a ter, por exemplo, os comportamentos coerentes, que de acordo com o livro, se nós meros mortais, no sentido de consciências ainda em estágio de aperfeiçoamento, né? Se nós ouvíssemos ou dessemos mais atenção aos ajustadores de pensamento, vida após vida, momento após momento, planeta após planeta, nós estaríamos sempre tendo as atitudes corretas, coerentes para ganhar velocidade e para não passar pelos transtornos que a gente passa. Porque tudo a gente estaria em fluxo, estaríamos fluindo. Deus está tentando passar, mas muitas vezes estamos com uma nuvem negra ali, com uma tempestade nos rodeando, que está impedindo a gente de acessar Deus. E aí, da presença do Espírito Infinito ao Filho Eterno, a presença do Pai Universal, né? Eu vou ler aqui um trecho da presença, olha só. O Filho Eterno é a única via de aproximação até o Pai Universal. Isso aqui abre aspas, né? São trechos do livro de Urântia. O Filho Eterno é a única via de aproximação até o Pai Universal. E o Espírito Infinito é o único meio para alcançar o Filho Eterno. Apenas por meio da paciência, da paciente ministração do Espírito, é que os seres ascendentes do tempo tornam-se aptos a descobrir o Filho. Então, ele está mostrando aqui que tem uma hierarquia, né? Apesar da gente ter a oportunidade de observar a expressão de Deus a partir do Filho que está encarnado, do Filho descendente, né? Do Filho Criador que está encarnado, mas o primeiro ponto é a gente acessar Deus a partir desse autoaperfeiçoamento da nossa mente, né? Para ter um vislumbre. E depois, nesse estágio, a gente consegue, então, acessar ou a se sintonizar ao Filho Eterno, que seria a expressão de tudo isso aí. E abre aspas de novo, ó. No centro de todas as coisas, o Espírito Infinito é a primeira... Não, isso aqui eu não quero falar, não. Abre aspas, ó, outra coisa. Deus o Pai ama os homens, Deus o Filho serve aos homens. Deus o Espírito inspira os filhos do universo, na sua aventura sempre ascendente ao encontro de Deus, o Pai, pelos meios ordenados por Deus, o Filho, por meio do ministério da graça de Deus, o Espírito. Depois eu vou abrir isso aqui melhor com vocês na aula que vem, mas aqui já dá mais ou menos o panorama de como as coisas vão se encaixando para a gente ir tendo esses vislumbres e essa ascendência espiritual, né? Então, um pouquinho aqui para a gente fechar. Não vou ler mais nada. Da presença do Espírito Infinito ao Filho Eterno, a presença do Pai Universal, né? Aqui esclarece, para mim, pelo menos, um ponto legal, que se a gente for por algum viés religioso e deparar com a expressão não há caridade, não há salvação sem caridade, né? Eu não vou me limitar a isso, mas eu consigo encaixar essa frase dentro desse tópico 4, no sentido de que, à medida que eu vou me conectando com o Espírito, olha, o Espírito é o regente da ação, não é? Ele é o responsável pelo ministério. Então, à medida que eu vou me conectando com ele, naturalmente vai crescendo dentro de mim a ideia da caridade. Não porque alguém me disse, não porque eu tenho medo, não porque alguém falou assim que se não for pela caridade não tem salvação e eu não quero ir para o inferno, então eu vou fazer caridade.
Não existe essas coisas. Se eu criar esses pensamentos dentro de mim, eu vou passar muito perrengue. Vou manifestar muitos problemas que irão me trazer muito sofrimento. Até eu esclarecer isso aí, vai um bom tempo. Então, essa questão assim de naturalmente nós desenvolvermos nosso potencial luz, gravem isso, que essa é a ideia. E aí, à medida que a gente vai desenvolvendo isso, nós vamos observando ali alguns estudos e nós vamos, como é que fala? Confirmando para nós mesmos aquilo, certo? De novo, não porque alguém me disse, mas porque eu estou confirmando, porque a minha experiência subjetiva, porque o meu coração ali transformado está me trazendo o que tem nexo, o que não tem nexo. Eu vou falar muito do princípio da descrença mais para frente, né? E parte dela é isso. Então, naturalmente, à medida que eu vou me conectando, a questão da ação vai crescendo dentro de mim. Só que é uma ação com amor, né, pessoal? Um amor incondicional, por isso caridade. E a caridade, nesse sentido, é aquela atitude que eu tenho, aquela ação que eu tenho, sem esperar nada em troca. Olha que legal. Porque se lá no fundo do meu coração eu estou esperando algo em troca, eu estou barganhando alguma coisa, seja um reconhecimento, seja uma valorização, entende? Então, não estou exercendo caridade. E à medida que eu vou tendo essas ações, eu vou gerando benesses em mim, em minha vida. Deus vai despejando graças sobre mim. Graças que vão esclarecendo a minha mente, graças que vão configurando, reconfigurando para melhor as minhas estruturas energéticas, os meus chakras, que vão captar melhores informações e sinais do plano sutil. A partir disso aí, então, eu vou me reconectando mais com o espírito para poder evoluir a ponto de começar a me conectar ou a ter um vislumbre do filho e a me conectar mais com ele, o filho que é o ministério da misericórdia, que é a palavra, então eu vou começar a expressar mais, né, o meu aspecto luz, não só através da caridade, mas eu vou expressar o tempo todo no meu trabalho, eu vou expressar na minha família, a minha maneira de vestir, a minha maneira de dirigir, a minha maneira de comer, a minha maneira de selecionar os alimentos, a minha maneira de gastar o meu dinheiro, a minha maneira de trabalhar, a minha maneira de lidar com os meus funcionários ou com os meus superiores. Eu começo a expressar isso aí, né? E à medida que eu vou expressando isso, eu vou me iluminando cada vez mais, ao ponto, ó, ao ponto de criar níveis cada vez melhores e maiores de autorresolução. Que é o Ministério da Misericórdia, eu vou começar agora a desenvolver cada vez mais o perdão. Esse é o meu jeito de falar, tá? Estou tentando aqui criar elucidações, jogar ideias para vocês para abrir a cabeça. Mas eu vou desenvolver o perdão, eu vou olhar para os meus erros, eu vou vislumbrar falhas no meu passado, eu vou tentar corrigir isso aí, eu vou tentar me reconectar com pessoas para poder me, me equalizar ações que eu fiz, esqueci a palavra que tem para isso, me redimir, seja presencialmente ou não, vou atrás de mecanismos, ferramentas para ir me resolvendo cada vez mais, trabalhar o perdão principalmente em mim. A misericórdia vai me levar, cada vez mais que eu tiver na misericórdia, ela vai me levar a Deus, né? Então, os ajustadores de pensamento, vou ficar mais atento à minha consciência, que vai estar norteando a minha vida. No livro Mãos de Luz, a Bárbara Brennan, ela fala muito isso aí, não muito, mas tem um episódio que ela fala, né, que antes dela ir aos Santos dos Santos, antes dela ser levada ao Santo dos Santos, que é uma expressão para a iluminação, né, antes dela ter a experiência da iluminação, ela,
Eu não lembro agora se ela fala mentor, se ela fala anjo, não sei qual a expressão que ela usa. Falou para ela que anterior a isso, ela estava exercendo o que Deus trazia para ela. Ela estava por não sei quantos anos ali, expressando Deus, exercendo sem saber, né? Ou seja, ela estava ouvindo a voz da consciência dela a todo momento e ela estava ali sendo uma expressão da consciência dela, no sentido de atitudes, escolhas e tudo mais. E então, isso cria o meu movimento evolutivo para que eu vá transcendendo, resgatando o meu passado, transcendendo o meu passado, primeiro para sair para quem não acredita, né, mas sair da reencarnação, da roda de reencarnação, que eu vou explicar isso aí, é uma questão meramente de campo eletromagnético, né, o que me prende a um lugar é o meu campo eletromagnético, não é punição, não é nenhuma das baboseiras que o pessoal fala aí no meio esotérico afora, é uma questão de afinidade de campo eletromagnético. Então, à medida que eu não tenho mais essa afinidade, não tem mais atração, não tem mais magnetismo, né? À medida que eu não tenho mais afinidade ali com as barbáries dessa nossa sociedade, eu não tenho mais por que estar preso a elas, a não ser que eu queira encarnar. Mas, caso contrário, não tem necessidade. Tem uma passagem do livro como é que ele chama? Aquele primeiro filme. Tem os Mensageiros, né, do André Luiz, o primeiro livro dele, esqueci o nome dele, anterior aos Mensageiros. Né? Mas no livro tem essa passagem, acho que no filme também. Tem a dele, da mulher que ela não precisava reencarnar mais, ela não precisava encarnar mais e resolveu descer para poder ajudar a família, né? Assumindo risco e etc. Então, à medida que eu vou me auto-resolvendo, eu vou mudando meu campo magnético, eu passo a ganhar velocidade no meu meio evolutivo para poder ir jornada após jornada, vivência após vivência, né? Porque nós somos fragmentos estelares, cósmicos em última instância. Então não tem necessidade de ficar preso aqui no planeta Terra. Posso vislumbrar a oportunidade minha evolutiva do jeito que eu bem entender. A partir do momento que eu vou me reconectando cada vez mais com Deus, né, eu vou ganhando direito de escolha, que as minhas atitudes vão ficando coerentes, até o momento que eu volto para o paraíso central, né, a presença e encontrar a presença direta do Pai Universal. Basicamente, assim, de maneira bem resumida, de maneira bem grosseira, o livro de Urantia traz essa proposta. O livro é muito mais do que isso. Isso aqui tudo está contido nas primeiras páginas. Tem mais de 1000 páginas o livro. Isso aqui é um resumo das primeiras páginas para trazer para a gente uma ideia sobre a Trindade, sobre a base espiritual, para a gente refletir, para a gente questionar, para a gente entender o que de fato questionar, né? O que está fazendo sentido, o que não está fazendo sentido, porque nas próximas aulas nós vamos ver que se o que o meu coração sente sobre a espiritualidade estiver desalinhado com de fato a realidade, então isso é o primeiro ponto para começar a bagunçar minha mente, que vai bagunçar o meu emocional, que vai bagunçar o meu campo de energia, que vai bagunçar minha vida, podendo até bagunçar o meu corpo físico, minha parte biológica, né? Somatizar ali algumas doenças a partir disso. E principalmente limitar a minha vida em função ali de equívocos que eu guardo no meu coração. Então, estou trazendo isso aí como sendo ponto de partida. Depois a gente vai falar no próximo momento sobre só a estrutura da mente, né, que é um outro ponto. Mas anterior a isso, eu tenho o que eu sinto sobre a vida, o que eu sinto sobre a jornada evolutiva, né? Se ela não tiver positiva, se ela não tiver coerente com um olhar sobre Deus de benevolência, de caridade, de amor, mas não é a mente, né? Não é a mente falando, não é um discurso, não é uma oratória, é o coração, no meu íntimo, quando eu tô quieto, o que eu sinto? Nós, nós não temos o hábito de sentir, de perceber o que nós sentimos. Nós temos o hábito de olhar para o que nós pensamos.
São coisas totalmente diferentes, né? O que eu sinto sobre as coisas diz muito respeito ao que me motiva a fazer atos inconscientes, atitudes ali impensadas, rápidas, escolhas e tudo mais. Então eu preciso olhar um pouco para isso. Lá no meu íntimo, às vezes eu tenho medo, e não tem problema. Quanto tempo eu fiquei com medo do diabo? Medo, medo, medo. Eu estudava sobre Deus, trabalhava já com energia, né, com passe, com reiki depois, e, e chegava em determinado momento, quando eu estava meditando, vinha isso à tona, resgatava, que vem da minha infância. Alguma informação foi inserida na minha infância, ou às vezes até em vidas passadas, e eu fiquei com isso, né, um medo ali do diabo, como que vai ser, e não sei o que, e se estiver me enganando, muito provavelmente uma crença ligada a, ao catolicismo, muito provavelmente. E qual que é o problema de eu perceber isso, de eu assumir para mim mesmo? Nenhum. Não me deixa pior do que ninguém. Isso não me deixa mais embaraçado, menor, não me rebaixa a nada. Isso me liberta. Então, a partir do momento que eu assumi, falei, eu tenho esse sentimento e vou resgatar esse sentimento para transmutar, acabou. Hoje, o que eu vou falar não é para me elevar, para me vangloriar nem nada, mas hoje eu estou preparado para desencarnar. Se eu fosse desencarnar agora, se eu fosse desencarnar hoje, eu estou preparado. Vou sem medo, vou com tranquilidade, vou feliz da vida, sem apego, mas isso não quer dizer que eu não queira continuar vivendo aqui pelo máximo que eu puder. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas o meu coração se resolveu em relação a uma problemática grande. Então é disso que eu estou falando. Sentir o coração, o que o coração pensa sobre a vida, o que o coração pensa sobre a evolução, aonde que bate um medo, em quais assuntos que bate um medo. Se extraterrestres descessem aqui agora, mas eu não acredito, não se trata de acreditar. Simule isso no teu coração. Se eles descessem aqui agora, você teria medo? Não teria medo? Você tem medo. Por que você tem medo? O que passa? O que passa por você? Quais emoções? Quais pensamentos? Começa a se perceber só. Não explique nada, só perceba. Se você começar a explicar, vai usar o intelecto, vai usar a tua parte da mente inferior que está condicionada com um monte de porcaria e não vai dar certo. Só se perceba, né? Se acontecesse alguma coisa, um caos, agora uma guerra, perceba o que você sente sobre a vida, o que você sente ali sobre a evolução da vida. O que te gera? Gera ansiedade? Se gera ansiedade, será que você sabe por que gera ansiedade? Ou se você dá um sentimento bom? Que é isso. Na última instância, tem que dar um sentimento bom, porque Deus é bom, porque Deus é alegria, porque Deus é amor, porque Deus é misericórdia, benevolência, é justiça, porque Deus é imutável, porque Deus é justo, certo? Então, e Deus é abundância, Deus é prosperidade. Então, eu tenho o meu coração, em última instância, quando eu penso sobre a vida, quando eu penso sobre a jornada evolutiva, tem que estar alinhada com tudo isso aí. O meu coração tem que estar alinhado. O meu âmago tem que estar alinhado em todos os temas que eu trouxer para refletir dentro do quesito vida e jornada evolutiva. Todas as possibilidades que eu criar, é isso. Tem que bater tudo isso aí. Se não bateu, não tem problema. Assuma para si só, assuma para si mesmo o que não bateu e busque uma resolução. Reflita a respeito. Vai estudar outros temas, estude outras frentes, tente experimentar outras possibilidades espirituais. Vá num centro, conversa com Exu, conversa com o Preto Velho, tenta entender alguma coisa, vai num conselheiro espiritual, vai num médium, vai numa roda, experimente, vivencie, filtre. Eu fui lá, não me deu muito bem. Tá bom. Você já tem uma experiência para poder filtrar. Mas vai em bons locais. Porque assim como temos igrejas ruins, não quer dizer que que toda a estrutura está condenada, né? Por causa de uma batata podre, mas de repente, do mesmo jeito que eu possa ter uma
uma igreja católica desviada por causa de um padre, e eu vou numa outra cidade, eu tenho uma igreja muito boa, que é orientada a partir de um padre mais esclarecido. Nas outras igrejas, outras religiões, é a mesma coisa. No budismo é a mesma coisa. Tem inúmeras linhas de budismo. Não é porque uma ali está fora de prumo que as outras tendem a ser iguais. Então, busque algo mais confiável, dá trabalho pesquisar, pesquisem por isso, experimentem e E. Cadê o próximo? E é isso. Concluindo. Não sei se eu li isso aqui para vocês, né? Deus o Pai ama os homens. Deus o Filho serve aos homens. Aí eu li. Deus o Espírito inspira os filhos do universo, na sua aventura sempre ascendente ao encontro de Deus o Pai, pelos meios ordenados por Deus o Filho, por meio do ministério da graça de Deus o Espírito. Reflitam sobre isso. Na próxima aula eu abro. Primeiro há a consciência, olha que bonito. Essa eu tinha esquecido, essa é muito esclarecedora. Primeiro há a consciência da mente, a realização, compreensão da ideia de Deus. Então se segue a consciência da alma, a compreensão do ideal de Deus. Por último, nasce a consciência do espírito, a compreensão da realidade espiritual de Deus. Por meio da unificação desses fatores na compreensão de Deus, não importando quão incompletos sejam, a personalidade mortal, todo o tempo, expande-se em todos os níveis de consciência, com uma compreensão da personalidade de Deus. Vou colocar um parênteses aqui, com uma compreensão melhor da personalidade de Deus, né? Meditem nessa afirmativa. O Filho Eterno é uma personalização espiritualizada do Pai. O Espírito Infinito é uma espiritualização personalizada do Filho Eterno e do Pai Universal. E sempre trago a referência, né, da onde que a gente tirou ao final da aula. Tudo isso aí foi retirado do livro de Urântia, é um norteador. Agradeço vocês, espero que a gente tenha conseguido, pelo menos assim, contribuir com alguma coisa. Na próxima aula, que seria a aula de autoavaliação, eu vou pular a autoavaliação e eu vou ler com vocês um material que direcionaria a autoavaliação para tentar ganhar mais compreensão sobre tudo isso, porque o assunto é complexo, então eu vou abrir outras caixas. Se precisar, pessoal, revisitem essa aula quantas vezes forem necessárias, tá bom? Aqui, meu beijo e um obrigado.